Então vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre fé. E para terminar esse estudo sobre fé, nessa noite, nós vamos ter um subtítulo, né? Que é No que nós cremos. Se você se diz um discípulo de Jesus, um servo de Deus, você tem que ter algumas coisas muito firmes dentro de você. Porque, na verdade, existe uma diferença entre a religião e ser um discípulo de Jesus. Então, no que nós cremos? Vamos ver, então, nós cremos em um só Deus, Criador Todo-Poderoso. Vamos abrir em 1 Coríntios 8, versículo 6. Diz assim, 1 Coríntios 8, versículo 6, Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. A Bíblia Amplificada ainda fala, não é só para quem existimos, ela diz, de quem temos a vida. Né? Então, há um só Deus Criador Todo-Poderoso, e é de Deus que provém a vida. Essa vida não é só a vida biológica que você tem, respiração e outras coisas que fazem parte da biologia do ser humano, mas quando Deus traz a vida, essa vida, na verdade, ela é a vida da parte de Deus, a vida com qualidade de Deus, né? Nós também cremos em que Deus subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos abrir em Mateus 28, 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim, de uma certa forma, quase que as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. Quase que as últimas, eu não falei que foram as últimas. Se você quer ler as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, você terá que ler Atos dos Apóstolos. Mas vamos abrir em Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, o que Jesus diz nesse versículo? Ide, portanto, e construam templos. Será que é isso que ele estava falando? Não. Construir templos? Obviamente não. Ide por todo mundo e criem novas religiões. Nada disso. A palavra de Deus diz, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos não de homens, fazei discípulos de Jesus, né? Fazei discípulos dele. Na verdade, fazer discípulos é ensinar tudo o que Jesus deixou para ser ensinado, para que as pessoas obedeçam, né? E não só isso, você observar a vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus, né? Vamos abrir também 2 Coríntios 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Infelizmente, esse versículo da palavra de Deus tem sido utilizado ultimamente apenas como um ato religioso de final de culto. Mas se está na palavra de Deus, não é para que se torne uma frase religiosa, né? É para que você viva a palavra de Deus. Primeiramente, a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque sem a graça de Jesus você não consegue viver na terra. Porque são muitas lutas, são muitos problemas, são muitas provações, são muitas tribulações. E sem a graça do Senhor Jesus você não vai conseguir viver. E o amor de Deus, não o amor do homem que é falho, mas o amor de Deus que não falha. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.
Há pessoas que se dizem cristãs, mas não têm comunhão com o Espírito Santo. Não conversam com Deus todos os dias. Não pedem para que o Espírito Santo, que também é Deus, guie as suas vidas. Estão então destituídas dessa comunhão com Deus, porque não querem conversar com Deus, não querem ter comunhão com o Espírito Santo. Sejam com todos vós. Então, na verdade, Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os 3 são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo também é uma pessoa. Ele não é uma energia, como dizem algumas religiões. Ele não é um vento, como dizem outras religiões, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E a palavra de Deus diz que você pode entristecer o Espírito Santo. Vamos então abrir agora no outro trecho, mas significa: nós cremos também que Jesus é Deus que se fez homem. Vamos abrir em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versos 14 e 18. João capítulo 1, versos 14 e 18, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Numa outra versão original não fala habitou. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na verdade, o que nós vemos aqui, a carne designa a humanidade em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Revestindo nossa humanidade, o Verbo de Deus assumiu todas as suas fraquezas, isto é, assumiu as nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E no verso 18 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Se você quer ver Deus, olhe para Jesus. A expressão exata de Deus é o Senhor Jesus. Então Jesus é Deus que se fez homem. Se você realmente se diz um discípulo de Jesus, você vai crer que Jesus se fez homem. Outro ponto que nós cremos é que todos somos pecadores, longe da comunhão com Deus. Romanos 3:10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. E no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vou ler de uma outra versão, que é mais fácil de entender, que diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, o que acontece? Todos somos pecadores, longe da comunhão com Deus. E essa comunhão só é restabelecida através da fé em Jesus Cristo. Você pode ter uma religião, mas se você não tiver um relacionamento com Jesus, você ainda está afastado de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, o que nós cremos, é que Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz para nos levar ao caminho de volta à comunhão com Deus. Vamos abrir em 1 Pedro 3,18. Capítulo 3, versículo 18, diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Na verdade, o que diz aqui? Nós lemos que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos ou conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, qual o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz?
para nos levar ao caminho de volta para a presença de Deus. Isso foi o motivo pelo qual ele morreu na cruz. Para restabelecer a comunhão com Deus. Por que será que a religião não consegue nos levar de volta para Deus? Porque a religião é criação do homem. Tudo que é criado pelo homem é falho. Mas Jesus Cristo, o cristianismo, não é mais uma religião. Ele abriu o caminho para que essa comunhão com Deus fosse restabelecida, na verdade. Para isso é que nós temos comunhão com Deus. Então ele morreu para nos levar de volta à comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo. Não é necessário mais apenas como faziam os judeus, uma vez por ano entrava o sumo sacerdote para pedir purificação pelos pecados. A partir desse momento, a partir da morte de Jesus e ressurreição, nós podemos ter comunhão com Deus 24 horas por dia. Romanos 3, de 24 a 26. Romanos 3, de 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diz assim também, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu vou falar novamente, explicar novamente para vocês o que significa propiciação, porque essa palavra é difícil na Bíblia para alguns entenderem. Na verdade, se você for aos originais bíblicos, você vai ver que a palavra propiciação vem da palavra propiciatório, que vem do grego hilasterion, que era a tampa que cobria a Arca da Aliança, onde uma vez por ano o sumo sacerdote chegava e espargia o sangue sobre a tampa da arca, para que os pecados fossem perdoados e para que a ira de Deus fosse desviada. Então o propiciatório, na verdade, era a tampa da Arca da Aliança. Essa tampa era aquela tampa de ouro da Arca da Aliança, e ali o sumo sacerdote aspergia o sangue para que os pecados fossem perdoados. Então, o que acontece? Em outras traduções fala assim, o propiciatório era o sacrifício que desviava a ira de Deus, removendo o pecado. Se você for consultar lá na Bíblia, Nova Versão Internacional, que é uma tradução muito boa das Escrituras, você vai ver na nota de rodapé da Bíblia, Nova Versão Internacional, o sacrifício que desviava a ira de Deus, removendo o pecado e trazendo a reconciliação com Deus. Isso já está na Bíblia amplificada. Quem é a propiciação pelos nossos pecados agora? Jesus Cristo é a propiciação. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê só você. Ele vê sobre você o sangue de Jesus Cristo, que o limpa e o purifica de todo pecado. E aí Deus pode olhar para você e perdoar você, em nome de Jesus. E vamos abrir também agora em Romanos 4, 25. Diz assim, Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Quem? Jesus. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Na verdade, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Mas se Jesus não tivesse sido ressuscitado, nós jamais seríamos justificados por Deus. Outra coisa que nós cremos é, Jesus ressuscitou ao terceiro dia com um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Diz assim, irmãos, venho lembrar-vos
o evangelho que vos anunciei, ao qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa semana eu recebi um post muito legal no Facebook que mostrava a sepultura de várias pessoas que tinham criado religiões, né? Não sei se alguém recebeu esse post. Era assim, aí tinha a lápide de Buda, a lápide de várias pessoas, Maomé, né? A lápide de várias pessoas que criaram religiões. E ao trás, na frente, estavam as lápides com os nomes. E atrás estava uma tumba aberta e escrito assim, né? Eu não sei se estava escrito Jesus, né? Mas a tumba estava aberta e a pedra rolada para o lado. Quer dizer, o que significa isso? Todos os homens que tentaram criar religiões morreram e não ressuscitaram. Jesus não veio criar religião, ele se dizia o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e nesse exato momento ele está vivo. Foi o único que venceu a morte. O único foi Jesus. Então, essa é uma das bases da fé cristã. Se você não crê que Jesus ressuscitou, lamento lhe informar, a sua fé é em vão.